Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio número 27 do podcast PIA Solicitadores. Hoje vamos falar sobre as novas regras de isenção de IMT para revenda e também falar um pouco sobre a tributação de criptoativos na permuta com bens imóveis. Fiquem por aí. O meu nome é Rafael Parreira. O meu nome é Cláudio Alfaiate. E o Orçamento de Estado para 2023 está bem fresquinho, acabadinho de sair com várias alterações, e uma das alterações que tem passado um pouco despercebida, ou pelo menos uma parte dessa alteração tem passado despercebida, é precisamente a isenção de IMT para revenda. Para já, o enquadramento todos o conhecemos. Há a possibilidade de ter a isenção ou pedir a restituição do pagamento de IMT, isto para quem se dedica à compra de imóveis, para revenda. E, para já, muito resumidamente, as regras que se aplicaram até agora é quem, no ano anterior, tiver exercido a atividade de compra de imóveis para revenda ou revenda de imóveis que tenham sido adquiridos para esse efeito, tem isenção. Exatamente, ou seja, de forma muito genérica, uma empresa que tenha comprado um imóvel para revenda em 2021 ou tenha revendido um imóvel que tenha sido adquirido para esse fim em 2021, podia pedir a isenção de IMT durante o ano de 2022 às finanças. Okay? Isso é um pedido simples, demora ali talvez 2 semaninhas a ser aprovado. Sim. E permite à empresa ou pessoa, mas não, genericamente são empresas são mais as empresas que exercem esta atividade, adquirir qualquer imóvel não pagando IMT, tendo um prazo aqui de 3 anos para proceder à sua revenda, sob pena de ter que liquidar este imposto. Sim, a possibilidade, vamos imaginar que constitui uma empresa que, como é nova, obviamente não exerceu esta atividade no ano anterior e por isso aquilo que acontece é paga o IMT e, revendendo o imóvel no prazo de 3 anos, pede a restituição do IMT. Claro, por uma questão de tesouraria é muito mais interessante ter a isenção de forma imediata. Basta pensar que num imóvel um imóvel comercial de 100 mil euros são 6.500 euros de IMT. Portanto, é bastante dinheiro. E com a inflação que temos hoje, 6.500 euros hoje, ou daqui a 3 anos, são... Exatamente. É dinheiro completamente diferente. É verdade. E por isso a possibilidade de poupar agora esse valor faz toda a diferença. E é por isso que há tantas empresas que procuram exercer a atividade até ao final do ano para conseguir no ano seguinte ter acesso à isenção de IMT. Até aqui, tudo simples, são regras que quase toda a gente conhece. Já sabemos que, genericamente, para ter acesso à isenção no ano seguinte, basta efetuar uma compra e destinar o imóvel que é adquirido à revenda e, desde que tenha sido feita essa compra no ano seguinte, aliás, até podemos comprar um imóvel em dezembro, destiná-lo à revenda, no ano seguinte, quando o revendemos, já estamos a exercer a atividade. Exatamente. Se comprar um imóvel em dezembro, quando vou comprar um imóvel em janeiro, já vou poder aceder a essa isenção, segundo as regras atuais. Sim. Se as finanças já tiverem atribuído a isenção. Exatamente. Sim. Ou seja, não tenho que comprar e revender o mesmo imóvel no mesmo ano. Isto era o que acontecia até agora, não é? Porque com a alteração do Orçamento de Estado para 2023, temos aqui uma pequena alteração e que foi noticiada mas foi só uma pequena parte, não é? Exatamente. Que é a questão dos 2 anos. A partir de agora, são 2 anos. O estabelecimento, a empresa, pessoa singular, não importa, que se dedica à compra e venda de imóveis, tem que ter exercido esta atividade nos últimos 2 anos. Ou seja, para ter isenção em 2023, teria que ter exercido em 2022 e 2021. Exatamente. Mas, há aqui um pequeno mas. É que agora... Um pequeno grande mas. É que agora apenas contam os imóveis que foram revendidos antes adquiridos para esse fim. Aquela expressão de compra de imóvel para revenda desaparece do código. Aliás, nós até podemos ler como está a versão atual e como é que vai ficar, porque isto vai ter muito impacto na prática. Para já, a versão atual do artigo 7º do Código do IMT é: para efeitos do disposto na parte final do número anterior, considera-se que o sujeito passivo exerce normal e habitualmente a atividade quando comprova o seu exercício no ano anterior, mediante certidão passada pelo Serviço de Finanças competente, devendo constar sempre naquela certidão se, no ano anterior, foi adquirido para revenda ou revendido algum prédio antes adquirido para esse fim. Agora, com esta alteração que vem do Orçamento de Estado para 2023, este número 3 do artigo 7º
é genericamente igual, mas o que é que diz aqui na parte final? Comprova o seu exercício nos 2 anos anteriores, portanto, esta é a primeira alteração, deixa de ser no ano anterior, passa a ser nos 2 anos anteriores, mediante certidão passada pelo Serviço de Finanças competente, quando daquela certidão constar que, em cada um dos 2 anos anteriores, foram revendidos prédios antes adquiridos para esse efeito. Ou seja, a versão atual diz foi adquirido para revenda ou revendido algum prédio, era expectável que a nova versão dissesse foram adquiridos para revenda ou revendidos prédios nos 2 anos anteriores. Mas de facto não é isso que resulta. O que resulta é foram revendidos prédios antes adquiridos para esse efeito. Neste momento já não basta comprar, tem que revender. Até caímos aqui são 2 obrigações, que é comprar um imóvel para revenda e depois revender o mesmo imóvel que foi adquirido para este fim. E só desta forma, exercendo a atividade nos últimos 2 anos, ou seja, 2021 e 2022 e 2021, exatamente. E revendido. Já não basta adquirir o imóvel para esse fim. Fica a dúvida se vai ter que constar na escritura ou não que que é uma revenda. Exatamente. Mas de qualquer forma será sempre possível fazer provas sim, junto à é fácil. Nem que seja juntar as 2 escrituras, a de compra para revenda e a de venda. Sim. Isto, o que vai acontecer é que houve vários investidores ou até empresas que alteraram o seu objeto social com o objetivo de se dedicar a esta atividade e que tinham aqui uma expectativa legítima. Aliás, há empresas que até já beneficiaram da isenção este ano e que vão perder a isenção em 2023. E não vão ter para o próximo ano. Porquê? Empresas que foram criadas em 2021 fizeram uma operação de compra para revenda. É muito comum isto acontecer em dezembro. Eu acredito que as estatísticas de compra para revenda subam exponencialmente em dezembro. E houve muitas empresas que criaram, a empresa foi criada em 2021, procederam a operações de compra para revenda em dezembro de 2021. Em 2022, legalmente já eram consideradas como uma empresa que exerce normal e habitualmente a atividade de compra de imóveis para revenda e revenda de imóveis adquiridos para esse efeito. E em 2023, o que é que temos? Temos uma empresa que em 2022, efetivamente, até pode já ter revendido o imóvel ou não. Ou não. Porque este imóvel que foi adquirido em 2021 pode ainda estar na empresa, não é? Como mercadoria, ainda não ter sido vendido. E não revendeu em 2022 e em 2021 também não. Porque a única coisa que fez em 2021 foi comprar para revenda. Portanto, a empresa A, que comprou para revenda em dezembro de 2021, beneficiou da isenção durante 2022 e chega a 2023 e vai perder a isenção. Não vai ter. Mas de maneira nenhuma. Pode ter restituição, não é? Pode sempre pagar o IMT e se revender o imóvel no prazo de 3 anos, pede a devolução às finanças. Também é um requerimento simples. Sim. Demora de 6 meses a 1 ano que o dinheiro caia na conta, certo. Mas é possível pedir a restituição. Uma pequena alteração, uma pequena grande alteração aquelas alterações. Acho que os empresários só vão reparar que houve esta alteração no Orçamento de Estado quando no próximo ano pedir a isenção de IMT e lhes for recusada. Sim. Sim, tem havido aqui, e isso ainda não ficou totalmente esclarecido, mas parece mais ou menos óbvio que há muitas pessoas a defender que esta alteração não pode produzir efeitos já em 2023 porque refere-se à operação. Ou seja, há quem defenda que só podemos começar a contar os 2 anos de operações a partir de 2023. Não faz sentido, porque isto é uma alteração que se refere à isenção e, portanto, a isenção é atribuída em 2023 e, por isso, sim, a atividade de 2022 e 2021 é a que vai servir de base aqui à decisão. E isto faz toda a diferença, porque há empresas, e nós já tivemos esse feedback de alguns clientes, que estavam a contar com algumas operações de volume avultado em 2023, contando que não iam pagar o IMT à partida. Um exemplo concreto, um cliente que vai comprar um espaço comercial de valor superior a €500 mil. Ora, aqui o IMT 6,5% é multiplicado. do valor superior a €500 mil, façam as contas, e estava a contar com essa isenção de IMT para fazer a operação. Não é que deixe de a fazer, mas claro que em termos de tesouraria muda tudo, porque se calhar estava ali um valor reservado para aquele investimento que vai ter que ser redirecionado de alguma forma precisamente por isto. Porquê? Porque vai comprar, quando revender é que tem o direito a pedir o dinheiro de volta. Ora, entre comprar, revender e pedir o dinheiro de volta, já nem o dinheiro vale o mesmo, mas pronto. Se tivermos a inflação de 10% de 3 anos, vale menos de 30%. Tal e qual. Isto também serve ao contrário, não é? Exatamente. Pagar mais tarde também tem esse efeito. Mas é aqui uma alteração estranhamente,
claro, não meto as mãos no fogo, não vi todas as notícias sobre isto, mas a maior parte das notícias que vi, nenhuma delas se referia a esta questão. Referiam-se sim aos 2 anos. Aos 2 anos. Falam muito dos 2 anos, não falam da questão que a compra para revenda desaparece da lei e a implicação prática que terá na vida das empresas que se dedicam à compra e venda de imobiliário. Ou seja, exemplo prático, para resumirmos isto, há A, Bs e números e datas. Prático, se quiserem isenção de IMT, se ouvirem este podcast ainda em 2022, vão ter que revender um imóvel antes adquirido para esse fim, o que quer dizer que se não fizerem uma operação, basta comprarem um imóvel e vendê-lo, e até o podem fazer no mesmo dia, como já o fizemos aqui até a semana passada. Certo. O que podem fazer, e depois no próximo ano terão que repetir novamente esta operação para conseguirem ter isenção em 2024, excepto se já o fizeram, porventura, em 2022, 2021, vão ter que pedir isenção para 2023. Eu estou aqui a pensar que uma empresa que tenha tido isenção deste ano 2022 pode ficar sem isenção em 2023 e 2024. Porque se comprou para revenda em 2021, mas não revendeu em 2022, não vai ter em 2023 nem em 2024. Porque mesmo que venha a revender em 2023, não revendeu em 2022. Terá que efetuar uma revenda tanto em 2023 como em 2024, ou seja, para conseguir para 2025. Este alerta serve não só para o ano de 2023, mas principalmente para evitarem um estrago ainda maior. Porque quem comprou para revenda em 2021 já não vai conseguir em 2023 a revenda, mas pode pelo menos conseguir em 2024, se não fizerem a operação de revenda este ano. Sim. Vão ficar afastados. E aquela questão das empresas novas de dezembro também acaba aqui por ficar em águas de bacalhau pelo menos um ano. Um ano fica... É verdade, fica afastado. Vamos passar para o imposto de selo? Sim, vamos passar para o imposto de selo, na verdade para a tributação da cripto nas transações com imóveis. Exatamente. Até porque temos aqui o artigo 14A, que vem aqui falar do imposto de selo, que é o valor tributável dos criptoativos. E achamos um bocadinho interessante também trazer para este podcast. Porquê? Porque fala de uma cotação oficial da cripto. Sim, é verdade. Ou seja, para já aquilo que temos nas permutas entre cripto e imóveis nós temos que atribuir um determinado valor ao imóvel, e esse valor que é atribuído ao imóvel é precisamente o que vai servir de base à liquidação do IMT. Até porque, em termos fiscais, não existe o conceito de permuta entre cripto e imóveis. Só existe o conceito de permuta entre imóveis. Ora, não sendo possível a compra e venda de imóveis com cripto, já falámos sobre isto noutros episódios do podcast, não é possível porque a cripto não é reconhecida como um meio de pagamento pelo Banco de Portugal. Por isso, só é possível comprar com euros, o que significa que só podemos permutar para poder fazer esta operação imobiliária. Não existindo o conceito fiscal de permuta entre imóveis e cripto, então aquilo que fazíamos era atribuir um valor ao negócio, se o valor atribuído for superior ao VPT, então esse é o valor que serve de base à liquidação do IMT. Agora, há uma alteração ao código do IMT, que tem aqui, deixa-me ver. Esta alteração ao código do IMT vem remeter o valor tributável da cripto para as regras do código do imposto de selo. E é precisamente esse artigo 14A do código do imposto de selo que estavas a referir, que fala aí na linha B do valor da cotação oficial. Só que há um problema. É que o CoinMarketCap acho que não é uma cotação oficial. Esse é a nossa bitola, não é? Mas será que é isso que as finanças vão considerar Não, de todo. Quando existir algum tipo de regulamentação deste mercado, valores oficiais e tudo mais, já teremos um código de imposto de selo preparado para o efeito. Penso que por agora é isso mesmo que refere, tanto que reforça na parte final quando exista. Neste momento não existe. Mas achas que isso vai resultar ou seja, é difícil, a menos que exista um mercado mundial regulamentado de cripto, vão criar ou o próprio Estado português, ou a União Europeia criar uma tabela com o valor dos criptoativos, tabela essa que será utilizada por todos os Estados-membros para definirem o valor. Porquê? Porque neste momento nós conseguimos fazer uma permuta no nosso escritório, por exemplo, o escritório onde estamos agora, uma permuta deste escritório por 5 bitcoins e atribuir-lhe o valor de 10 euros. Sim. Nada nos impossibilita de o fazer. Não há uma cotação oficial. A Bitcoin vale uma Bitcoin.
não é? Não vale neste momento 17 mil dólares. Não, vale uma Bitcoin. Se nós lhe atribuímos o valor de 10 euros, é os 10 euros que são atribuídos. Ora, isto pode aqui abrir a porta ao branqueamento de capitais, ao fuga de impostos e tudo mais. Por isso é que o 14A do Imposto de Selo já vem falar sobre o valor tributável dos criptoativos, sendo eles calculados, até vos posso ler o artigo, com aplicação de regras específicas previstas no presente código, que parece ainda não existir. B, pelo valor da cotação oficial quando exista. Ora, a CoinMarketCap ainda não é uma cotação oficial. E depois pelo valor declarado ou pelo cabeça de casal ou pelo beneficiário, vendo, tanto quanto possível, aproximar-se do valor de mercado. Mas deixa aqui espaço para que sejam colocadas outras interpretações, basicamente. Sim, eu acredito que isto vem muito eventualmente pela entrada de várias exchanges em Portugal, o reconhecimento pelo Banco de Portugal e até pela CMVM, vai depender aqui também da forma do tratamento que dão aos criptoativos, mas parece-me que o espírito do Orçamento de Estado vai nesse sentido, que é, se no mercado da cripto aquele é o valor indicativo, sim, então é esse que nós consideramos o valor da cotação oficial. Parece-me... À data de hoje, se o negócio for em Bitcoin, deve-se atribuir 17 mil dólares e não os 10. Exatamente. Só porque as partes dizem que sim. Até porque, em bom rigor, quem faz este tipo de operações, para já ainda só existiram 2 operações imobiliárias com cripto. Que nós temos conhecimento. Exatamente. E nessas operações recorreu-se precisamente àquilo que nós conhecemos como o valor da cotação oficial da cripto. Sim. Pronto, estava aqui a confirmar a alteração do código do IMT e o Orçamento de Estado vem também aqui introduzir no valor tributável no âmbito do código do IMT. Deixa-me aqui abrir. Portanto, para efeitos dos números anteriores, considera-se designadamente valor constante do ato ou do contrato o valor dos móveis, incluindo criptoativos dados em troca, a determinar nos termos do Código do Imposto de Selo. Ou seja, quando temos aqui uma troca entre um imóvel e um criptoativo, as regras são o valor atribuído ou o valor da cotação oficial. Também há aqui depois uma margem que é dada às finanças de, havendo uma divergência muito relevante entre o valor que é declarado e o valor de mercado, há a possibilidade de as próprias finanças procederem ao valor com base no valor de mercado. Quando há até achar que existe uma divergência entre o valor declarado e o valor de mercado, pode vir então retificar. Também não é difícil. Não é difícil, mas agora eu pergunto, com que base, com que fundamento, se não existe uma cotação oficial? Se hoje trocarmos uma Bitcoin por 10 euros, acho que toda a gente no meio sabe que ela vale 17 mil dólares, mas as partes declaram 10 euros. Com que justificação vem a AT retificar esta liquidação se não existe uma cotação oficial? Eu posso ter comprado aquela Bitcoin a 10 euros. Certo, sim. Perfeitamente. Até podes fazer o contrário, imagina, eu posso trocar um imóvel de 100 mil por uma Bitcoin. Exatamente. Porque eu tenho a expectativa que a Bitcoin vai subir e, portanto, aquela é a minha aposta sobre aquele criptoativo. E, em vez de te estar a pagar mais pela Bitcoin, eu vou-te entregar um imóvel. Tu ficas satisfeito porque recebes um imóvel de valor superior e eu vou acabar por receber uma Bitcoin. Pronto, isto é discutível. Há aqui É discutível, mas está correto. Exatamente, está porque correto. Há aqui um esforço de integração dos criptoativos que é bom, é positivo. E de regulamentação, de correção, claro que não haja aqui a utilização de criptoativos para questões menos legais, menos claras, menos transparentes. Sim. Eu acho que é isso também a pretensão deste Orçamento de Estado, quando fala e muito em criptoativos. Sim, e vai muito além. Por exemplo, o código do IRS está cheio de alterações relativamente aos criptoativos. Já vimos que vai ser tributada a mineração, vão ser tributadas as mais-valias. Portanto, há aí uma série de alterações que vão ser tributadas e que estão previstas. O IMT também passa, juntamente com o Imposto de Selo, passa a ter esta previsão. No Imposto de Selo passas a ter a tributação das doações de criptoativos, das heranças de criptoativos. Sim. Vamos perceber como é que vai funcionar aqui as partilhas de criptoativos. Depois coloca-se sempre o mesmo problema, que é como é que a tributação vai conseguir chegar a conclusões concretas sobre as transações de criptoativos. Eu acho que falta aqui uma coisa que é estas duas palavrinhas. Cotação oficial. Temos que arranjar uma cotação oficial para os criptoativos. Sim, e a discussão tem sido sempre à volta da cripto, que não é possível tributar porque o Estado, o fisco, não vai ter condições
para fazer o tracking dos criptoativos. Não há possibilidade técnica de investigação, basta utilizar uma cold wallet, por exemplo, e fazem-se transações umas atrás das outras sem uma identificação, sem KYC. Exatamente. Agora, qual é que é o problema aqui? Toda a gente está a focar-se, foi aquilo que nós falámos, toda a gente está a focar-se na necessidade do Estado investigar as transações que tu fazes com cripto para te conseguir tributar. Mas o problema não está aí. É que tu, eventualmente, vais exercer a tua atividade de cripto, até consegues não pagar impostos porque o Estado não tem como saber o que é que tu fizeste. Sim. Tu até fazes 10 milhões de euros ou o equivalente em transações com cripto e tu depois vais ter que trazer esse valor para o teu mercado comum. Vais ter que comprar carros, vais ter que comprar imóveis, vais ter despesas do teu dia-a-dia que vais ter que satisfazer e é daí que vem depois a necessidade de justificar, que é como é que tu conseguiste comprar este imóvel, como é que tu conseguiste comprar este carro, como é que conseguiste proceder a estas... Não será tanto pelo investidor pequeno, será pelo investidor maior, que quando colocar cá o dinheiro, a AT vai-lhe perguntar onde é que tu foste buscar este dinheiro? Exatamente. E ele vai responder, cripto. Ok, então justifica. E isto conjugado também com as regras de branqueamento de capitais, claro, não é? Desde os bancos, não é? Tu queres fazer uma conversão e de repente queres pegar em 100 mil euros que são perfeitamente legítimos, queres colocá-los no banco e o banco vai-te perguntar de onde é que isto vem. E vai-te congelar a conta, eventualmente vai fazer comunicação ao Banco de Portugal. Não, e tu vai-te pedir os comprovativos e tu juntas os comprovativos e se for taxável, se for tributado em IRS, até pode fazer comunicação à AT e depois a AT vai alterar o teu IRS para tu teres que pagar a taxa correspondente. Exatamente, ou seja, isto, a visão aqui é ao contrário, é o fisco não vai atrás de ninguém, as pessoas é que sem querer vão ao encontro do fisco. Exatamente, sim. Até, as pessoas, talvez, o peixe graúdo. Exatamente, ou seja, não vai haver aqui nenhuma perseguição, sem querer nós vamos ter ao fisco porque é inevitável. Isto é tal e qual como uma economia paralela. Tu podes viver uma vida inteira que não passas um recibo, não fazes IRS, não fazes absolutamente nada, mas algum dia te vão apanhar, porque tu tens despesas, vais ter descuidos maiores, vais ter despesas maiores, vais ter investimentos que têm que ter uma origem, não é? E depois não consegues justificar isso. E eu acho que isto aqui, a tributação vai bater muito nas regras de branqueamento de capitais, porque assim que o dinheiro entrar num circuito que seja controlado pelas autoridades, assim que houver algum tipo de incremento patrimonial, seja de que forma for, vai haver logo uma capacidade de investigação do fisco. E depois aí, de onde é que isto vem? Sim, e só aí é que vai ser tributado. E depois tu dizes, olha, vem de apostas com feijões ou vem de cripto? Eu acho que aqueles investidores que estão preocupados com 100, 200, 300, 400 euros, acho que não vai acontecer nada. Não, exatamente. Nesses casos, é a minha opinião pessoal, claro, nem isto vale como qualquer justificação legal. Acho que devem declarar no IRS se for um lucro vosso, mas penso que aqui a tributação de cripto vai funcionar exatamente ao contrário, como o Rafael estava a contar. No dia em que precisarem justificar porque é que têm aqueles montantes, uma das perguntas que vos vão fazer é: pagaste imposto sobre isto? Se não... Isto leva aqui a outro problema. Vem-me agora aqui à cabeça, isto nunca é bom estar a gravar quando vem ideias à cabeça. Não que tenha investigado muito sobre isso, mas vi que a nova tabela geral do imposto de selo, ou uma alteração à tabela geral do imposto de selo, prevê o pagamento de uma taxa sobre empréstimos concedidos em cripto. Sim. Se tu tiveres o equivalente a 30 milhões de euros em cripto, tu supostamente tens que os declarar se resultaram de uma atividade habitual, mineração, não interessa. A questão é, tens 50 mil euros para pagar de IRS. Tu não consegues pagar IRS com cripto. Não. Vais ter que pagar com euros. Então tu vais ter que converter cripto em euros para poderes pagar um imposto e ainda vais pagar imposto sobre a conversão que fizeste exclusivamente para pagar outro imposto. Vamos deixar para os especialistas. Não é? Fica o pensamento confuso, mas que vale a pena pensar. Bem, esta é mais uma análise. O Orçamento de Estado vai entrar em vigor muito brevemente. Nós estamos a gravar hoje, dia 26 de dezembro de 2022, portanto, certamente depois da entrada em vigor do Orçamento de Estado vamos ter aqui várias análises, várias perspectivas, eventualmente várias interpretações, mas ficam aqui estes dois alertas, principalmente esta isenção do IMT para revenda, que é uma alteração que faz toda a diferença. E se não forem a tempo para 2023, comecem a preparar a isenção das vossas empresas para 2024. Exatamente. Ou para 2025, se ainda forem apanhados mais distraídos. Isto muda tudo, por isso fiquem atentos e estas são apenas algumas das muitas alterações com este Orçamento de Estado. Muito obrigado por terem estado aí e encontramos no próximo episódio. Uma boa continuação. Até lá.